Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal de narração de histórias de Sandra Guzmán. Hoje eu vou trazer para vocês um conto tradicional canadense chamado Drashman, a Lenhadora. E essa história eu encontrei neste livro aqui, ó. Esta história eu conto assim, foi recontado pela fabulosa Andréia de Souza. Vamos lá? No tempo em que os homens falavam com as árvores e os ventos respondiam, vivia um rei solteiro que governava o seu povo com muita justiça e sabedoria. Mas não ficava muito bem para um rei ser solteiro, então ele pediu e convocou todos os seus arautos para avisar: o rei vai se casar e será constituída a sua rainha, a mulher que souber responder ao enigma que o rei propuser. E, para tal ocasião, as mulheres da corte se meteram em vestidos extremamente insinuantes, usaram espartilhos apertantes, perfumes estonteantes e foram até o palácio. O rei, diante delas, nem ligou. Levantando-se do seu trono, o rei disse: qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? As mulheres não souberam responder. Então o rei, apiedado delas, lhe disse: lhes darei 7 dias. Ide, pesquisai, perguntai e voltem aqui com a resposta. 7 dias depois, as mulheres voltaram e se meteram em espartilhos ainda mais apertantes. Colocaram vestidos insinuantes, usaram perfumes estonteantes. E o rei novamente nem ligou. Levantando-se do seu trono, o rei repetiu o enigma. Mas as mulheres não souberam responder. Apiedado delas, o rei lhes disse: mulheres, lhes darei muitos presentes para que não digam que sou injusto. E elas saíram do castelo lotadas de tecidos, de joias e pedras preciosas. Estavam elas descendo as escadarias do castelo, quando são interpeladas por uma mulher rude, vestidos rústicos, um rosto tratado e talhado no sol. Tratava-se de Drashman, a lenhadora. Drashman olha para aquelas mulheres e diz: irmãs, o que está acontecendo nesse castelo? Por que todo esse alvoroço? As mulheres olham para elas e dizem: olha, o rei vai se casar e nos disse um enigma muito difícil que nós, mulheres da corte, versadas nas artes e nas ciências, não soubemos responder. Quanto mais você, uma lenhadora. Drashman olhou para aquelas mulheres e disse: pois eu vou acertar sim o enigma do rei. E subiu as escadarias. As mulheres cutucaram umas às outras, outras às umas, e subiram também para ver o que iria acontecer. Diante do rei, Drashman se apresentou. O rei olhou e disse: pode até ser bem para mim, para minha figura, que eu me caso com uma mulher do povo. Levantando-se do seu trono, o rei repetiu o enigma. Agora você, junto comigo, vamos lá? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? Drashman ouviu aquele enigma, deu um sorriso e disse: ora, majestade, é muito simples. A distância entre o leste e o oeste é justamente a distância de um dia, porque o sol nasce no leste e se põe no oeste. A distância entre o céu e a terra é justamente a distância de um olhar, porque eu elevo o meu olhar e vejo o céu. Abaixo o meu olhar e vejo a terra. A distância entre a verdade e a mentira é a distância entre os meus ouvidos e os meus olhos, porque os meus ouvidos podem ouvir sim uma mentira, mas os meus olhos reconhecem a verdade. Houve um viva geral!
e disseram: finalmente descobriram. Então quer dizer que você, lenhadora, vai se casar com o rei? O rei olhou para a lenhadora Drashman e ela lhe disse: pode ser ou pode não ser, majestade, porque também tenho eu um enigma e quero saber se vossa majestade sabe respondê-lo, para que sim, aí sim, eu me case com vossa majestade. Diante daquilo tudo, as mulheres se puseram muito nervosas, porque, além de acertar o enigma, a lenhadora ainda brincava daquela maneira com o rei. Mas o rei nem ligou, ele adorava os enigmas. Então lhe disse: vamos, lenhadora, me diga, me diga. Drashman se colocou em frente ao rei e lhe disse: o que é maior do que Deus? O que é pior que o diabo? Se você comer, você morre. Os mortos não comem, os pobres não têm e os ricos não querem. O rei pôs-se a pensar. Andou por todo aquele salão real. Às vezes ajeitava a sua coroa real. Andava mais um pouco, ajeitava a capa real. 5, 10, 15, 20, 30 minutos depois o rei explode. Ora, lenhadora, eu não sei. Eu não sei o que pode ser maior do que Deus, para mim nada. Nada é maior do que Deus. Nada é pior que o diabo. E nesse momento, Drashman dá um grito e diz: é justamente essa a resposta, majestade. Nada é maior do que Deus. Nada é pior que o diabo. Se você comer nada, você morre. Os mortos não comem nada. Os pobres não têm nada. E os ricos não querem nada porque já têm de tudo. Houve um viva geral novamente. E finalmente aconteceu o casamento, com toda a pompa e circunstância. Mas no momento em que o rei estava se casando com Drashman, ele apanha as suas mãos, olha diretamente para os olhos dela e lhe diz: mulher, eres muito sábia, mas cuidado com a tua sabedoria, porque se você um dia a usar contra mim, serás destituída do posto de rainha, serás expulsa desse castelo. Drashman, como toda mulher sábia, que sabe quando não precisa discutir, apenas baixou seus olhos e deu um sorriso. O tempo passa e naquele reino havia uns homens que cuidavam das vacas e ao final do dia guardavam as suas vacas de um lado do curral. E os homens que cuidavam das éguas e guardavam as suas éguas do outro lado do curral. Um dia, o dono das éguas amanheceu gritando para todo o povo: a minha égua pariu um bezerrinho! A minha égua pariu um bezerrinho! Ora, mas tem alguma coisa errada, porque égua não pare um bezerrinho. Foi justamente isso que pensou o dono das vacas e saiu ao encontro aquele homem dizendo: espere aí, meu amigo, esse bezerrinho é da minha vaca. Mas como é que você sabe que é da sua vaca? Esse bezerrinho acoitou-se aos pés da minha égua, portanto o bezerrinho é meu. E começaram a discutir. Discutindo, pararam no rei. O rei ouviu ambos os lados e depois olhou para o dono das vacas e lhe disse: meu amigo, se você não sabe como o seu bezerrinho foi se acoitar embaixo das patas da égua, eu considero o dono do bezerro o dono das éguas. Ora, mas aquilo se tratava de uma injustiça? Como podia alguma coisa assim? Então, o dono das vacas, muito entristecido e revoltado, foi procurar Drashman. Contou-lhe o que aconteceu e Drashman o aconselhou. Passado o tempo, um dia estava o rei no alto da torre do seu castelo e olhava lá embaixo um mar claro que lambia toda aquela areia fina. Chua, chua. E era tão linda aquela visão, até que o rei
viu uma coisa. E ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Ele coçou os olhos, mas ele continuava não acreditando. Havia um homem lá na praia com uma grande rede de pesca. Ele pegava a sua rede de pesca e lançava na areia. E depois puxava aquela rede, sacudia a areia, jogava do outro lado, na areia. E puxava novamente aquela rede, sacudia a areia. O rei olhou e disse, mas aquele homem é louco. Ele não sabe que ele tem que jogar aquela rede no mar? Senão ele não vai buscar peixes. Desceu. E diante daquele homem, naquela praia, o rei lhes disse, meu amigo, você não sabe que você tem que pegar essa rede e jogar no mar? Areia não dá peixe. Vira-se para ele. O homem tirou o chapéu, tratava-se do dono das vacas, e olhou para o rei e disse, meu rei, eu sei que a areia não dá peixe, assim como eu sei que uma égua jamais vai parir um bezerrinho. Naquele momento, o rei sente como se uma faca entrasse em seu peito. Ele sabia que apenas uma mulher seria capaz de dar uma resposta tão sábia. E ele pensou, Drashman, você me traiu. Chamada a rainha Drashman, na frente do rei. Ele olhou diretamente para ela e lhe disse, mulher, eu não te avisei, eu não te disse, não me traia, não use a sua sabedoria contra mim e você me traiu. Portanto, você está destituída do posto de rainha, mas para não dizer que eu sou injusto, pegue o que quiser desse castelo, mas suma da minha frente. Drashman ficou um pouco assustada. Olhou para o rei e lhe perguntou, meu rei, eu quero lhe pedir apenas uma coisa. E ele lhe disse, peça, apenas um jantar contigo. O rei, que já se afeiçoara a Drashman, lhe concedeu apenas o jantar. Mas logo após o jantar, ela deveria partir. Naquela noite, uma mesa muito comprida, vestida do mais puro linho, com um castiçal de prata a separar o rei e a rainha. Apenas o tilintar dos talheres cortava o silêncio. Então Drashman olha para um criado e lhe pede, por favor, sirva vinho ao rei. O criado serviu e o rei tomou. Por favor, sirva vinho ao rei, repetiu Drashman. O criado serviu e o rei tomou. Numa última vez, sirva vinho ao rei. O criado serviu e o rei tomou. Acorda o rei no outro dia com uma dor de cabeça. Ele estava muito zangado, muito nervoso. Não sabia onde estava, um cheiro estranho, uma cama dura. E quando o rei foi abrindo seus olhos devagarinho, percebeu que não estava no palácio. Percebeu que estava numa cabana. E quando olha ao lado, vê Drashman vestida de lenhadora. O rei se enfurece e lhe diz, Drashman, Drashman, o que fizestes, mulher? Drashman se veste com um sorriso mais doce, mais puro e diz, ora, majestade, não me dissestes que eu poderia levar o que eu quisesse daquele castelo? Pois o que eu mais quero é você. Diante daquela resposta, o rei puxa Drashman para si e a ama. Horas mais tarde, saem os dois daquela cabana em direção ao castelo. Mas agora, para governarem juntos, com justiça e sabedoria, no tempo em que os homens falavam com as árvores e os ventos respondiam. Muito obrigada. Você gostou dessa história e muitas outras que já tem no canal e ainda chegarão? Inscreva-se neste canal e curta, por favor. Isso vai fazer com que essas histórias cheguem em cantos ainda muito mais remotos, como devem chegar. Um beijo e até a próxima.